aí, cultura pop? Que história é essa de It's alive, it's alive? Nada a ver. Olá, pessoas! Sim, eu sei. Uma semana sem vídeo, eu fiquei muito triste de não poder fazer e tal. Mas, se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu estou com uma certa dificuldade de gravar porque várias obras perto da minha casa e, enfim, né? Tá um pouco difícil. Se você não me segue, você tá comendo bola, né, cara? Porque é por lá que vocês sabem o que tá acontecendo por aqui, o porquê não tá acontecendo coisa por aqui e tal. Então vai lá, @tai.kalil pra você não perder nada do que está acontecendo por aqui, certo? E pra saber um pouquinho mais sobre mim, se você ficou curioso, mas assim, o mais interessante é daqui mesmo. Bom, eu acho que vocês já entenderam o código, né? Parede rosa sou eu tentando evitar os barulhos. Mas assim, como eu disse, né? Várias obras, né? Ao redor da minha casa. Parece que a vizinhança inteira resolveu reformar a casa. Então, sim, pode ser que hajam alguns barulhos mesmo assim. Então, caso haja, eu já vou pedir desculpa antecipadamente. A iluminação também não tá as melhores por causa disso também. Porque, né, por causa do barulho eu tive que esperar para gravar um pouquinho mais tarde. Então, eu já peço desculpas pra você, mas eu não queria deixar de fazer vídeos por mais uma semana. Explicações dadas, então bora para o vídeo de hoje. Se você pegou a referência da intro, você já entendeu que hoje eu vou falar sobre Frankenstein e eu vou falar sobre o livro Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, Que é o título inteiro do livro, no caso. Antes de falar um pouquinho do livro, eu preciso divulgar aqui um trabalho muito bacana, que foi por onde eu tive finalmente a oportunidade de ler esse livro. Eu já queria ter lido muito antes, mas para quem lê, sabe que a gente tem aquela lista infinita de livros, aí às vezes chega um que você quer ler mais do que outros, enfim, né? E alguns títulos vão indo para baixo. E foi o que aconteceu com Frankenstein comigo. Mas a Isabela, do Ler Antes de Morrer, colocou Frankenstein como livro de leitura coletiva, né, no projeto que ela tá fazendo, que tá muito legal, eu recomendo muito. Se você decidir ler o livro e, né, quiser ver os comentários, as lives ainda estão lá, né, não dá pra interagir como quando você tá no cronograma, né, de leitura com ela. Mas é bem legal também, dá pra ver o que o pessoal tava falando, porque ela comenta, e tem os próprios comentários dela que são muito bacanas. O livro do mês de novembro vai ser Dom Casmurro, e eu estarei lá também, lendo coletivamente. Dessa vez eu vou entrar com o perfil aqui do canal, então se você decidir fazer essa leitura coletiva também, você vai poder me achar lá no chat e falar que veio por mim e tal. Se você decidir ver a live, né, as lives de Frankenstein, ou até a resenha que ela fez sobre Frankenstein também, que eu posso deixar na descrição para vocês acessarem mais fácil. Escrevam lá que vieram do Lobo Quase Gigante, enfim, vão fazer parte desse projeto, que é muito bacana, é uma experiência completamente diferente ler coletivamente, tá? Então, sério, vale muito a pena, e muito obrigada a esse projeto da Isabela, do Ler Antes de Morrer. Eu gostei muito, de verdade. Dito isso, bora pro tema desse vídeo. E eu preciso dar alguns avisos aos navegantes que decidirem ler esse livro. O primeiro deles é que não tem nada a ver com o que a gente vê no cinema. Tipo, nada a ver. Eu já sabia que era diferente, mas eu não imaginava que era
tão diferente assim. É claro que eu já fui sabendo de algumas coisas que algumas pessoas não sabem. Por exemplo, a gente chama a criatura de Frankenstein, né? Mas na verdade Frankenstein é o criador, o nome dele é Victor Frankenstein. A criatura, na real, nem tem nome. Outra coisa que eu já quero avisar pra vocês... Além de todas essas diferenças, que tem muito mais do que isso de diferenças, né? Quem dera fosse só isso. Não é uma história de terror como muita gente pensa. Sim, eu acredito que no século XIX até podia ter um cunho de terror para as pessoas daquela época, mas para nós, século XXI, 2020, com certeza não tem nada de terror. E aqui cabe uma explicação, né? Poxa, Frankenstein caberia como um vídeo de Halloween. E já passaram 2 semanas do Halloween e, o vídeo tá saindo agora, como assim? Relaxa, gente, eu não esqueci que era Halloween, até porque não tem como eu esquecer do Halloween. Além de ser uma data que eu acho super bacana, é meu aniversário. Então, caras, eu nunca vou esquecer do Halloween. Até porque eu gosto pra caramba de fazer aniversário. Foi de propósito mesmo, pela história não ser uma história de terror. Na verdade, ela é uma história bem triste. Então não vá esperando uma história com um final feliz, assim, né? E foram felizes para sempre. Não. Ela tinha inspirações do romantismo, e a gente sabe que o romantismo tende a ter essa pegada triste, né? E as referências dela eram o romantismo e o gótico. Então, é uma história triste e nem por isso ela é ruim. Na verdade, é o total oposto. Foi uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, de verdade. É um daqueles livros que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele tem essa pegada mais reflexiva, de um jeito filosófico e existencial, sabe? E aí, cabe dizer aqui que justamente pelos temas que são abordados, que eu já vou falar quais são, é uma história que só podia ter sido escrita por uma mulher como a Mary Shelley, que via além do seu tempo, mas entendia muito bem no tempo que ela estava e como as interações funcionavam, apesar de ela não concordar, sabe? Então, uma mulher com essa consciência, uma mulher que vivia do jeito que ela acreditava que deveria viver e que passou pelas coisas que ela passou, só ela poderia ter escrito esse livro. E ele tem uma pegada que provavelmente um homem não teria tido, sabe? Um homem daquela época, por mais visionário que ele fosse, ou pra frente do seu tempo, eu acho que a sensibilidade de entender essas coisas como uma mulher, e não, tipo, por ser uma mulher, eu não tô dizendo que, tipo, ai, mulheres são mais sensíveis e mais atentas, etc. Eu tô falando por vivência mesmo, né? Pelas coisas que ela passou como mulher, entendeu? E aí, quais são esses temas? Quais são os principais temas desse livro, Frankenstein? Bom, o principal de todos, que é o que permeia o livro inteiro, é abandono. É um livro que fala muito sobre abandono. E aí ele fala sobre afeto, e não só afeto de receber carinho. Fala muito disso também, mas fala de como as suas ações na vida, com as pessoas, afetam a vida da pessoa, sabe? Tem consequências na vida dela e que muitas vezes você nem percebe, porque você tá tão vivendo ali no status quo que foi só mais uma quinta-feira, sabe? E, na verdade, as coisas que você diz e as coisas que você faz têm desdobramentos muito maiores do que você pode imaginar. Outra coisa que permeia toda essa história é o senso de responsabilidade, ou a falta dele. Não é uma coisa que tá escrito ali, tipo... O Pequeno Príncipe, sabe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Não tá escrito, mas tem essa discussão no meio, se você prestar atenção, você vai entender que a Mary tá o tempo todo te chamando atenção pra isso, que você tem que ter responsabilidade
pelas coisas que você faz e pelas coisas que você diz, e pelas suas amizades, pela sua família, pelos seus propósitos, enfim. E também essa história fala sobre o julgamento, né? Como a gente acha que conhece as coisas e as pessoas pelo jeito que elas parecem, pela aparência, pelo jeito que a gente vê. E entra naquela coisa toda que eu já falei de afeto e tudo mais, né? Que pessoas são mais do que a gente consegue ver, né? Elas têm muitas e muitas e muitas camadas. E assim, eu não quero dar muito mais spoilers sobre a história, porque apesar de ser uma história com mais ou menos 200 anos aí de existência, pouquíssima gente conhece ela de verdade. A gente conhece o que o cinema trouxe pra gente. E, como eu disse, é bem, bem, bem diferente do que a gente encontra no livro. É realmente outra história, outra coisa. Eu acho que o aspecto que eles colocam é o básico, sabe? Existe uma criatura feita por um cientista. E é isso, sabe? Que tem de igual no cinema. Esse cientista traz à vida essa criatura e é basicamente isso que tem nas duas obras, mas são histórias completamente diferentes. Se não me engano, existe um filme que é mais parecido com o livro, mas ele não é nem muito conhecido. Então, não dá muito para eu ficar falando da história, né, discutindo, como se todo mundo conhecesse, sabe? Porque é uma história realmente bem diferente. Então, para não ficar só na indicação do livro, que já é uma ótima indicação, como eu disse, é um daqueles livros que todo mundo deveria ler, eu vou indicar a cinebiografia da Mary Shelley, que está de fácil acesso, está lá na Netflix e se chama Mary Shelley. Bom, esse filme conta a história da vida dela e conta também um pouco dos processos da criação, né, dos processos de escrita do livro, né? Que essa foi a grande obra dela. Ela escreveu outras coisas, mas esse foi o único romance que ela escreveu. E por romance eu não estou falando uma história de romance, né? Mas romance que eu estou dizendo é o tamanho da história. Existe conto, existe romance e existe novela. É o tamanho da história, o quão grande ela é. E existem alguns outros contos, mas esse foi o único livro, assim, com uma história grande que ela escreveu. Nesse filme a gente consegue ver as vivências e as pessoas que inspiraram essa história. Mostra, assim, pra quem não sabe, mostra, assim, o dia que rolou a aposta para esse livro sair. Estavam na Suécia, que inclusive é onde rola a história do livro, na casa do Lord Byron. Bom, Lord Byron era um excelente poeta, mas em compensação ele era um dos caras mais tóxicos que existia na época. Vocês vão ver. No filme ele é bem retratado. Nesse dia chuvoso, na casa de verão lá dele, eles fizeram uma aposta, né, e que eles tinham que escrever um conto de terror. E foi por isso que ela começou a escrever o Frankenstein. E é por isso que eu digo que também na época, provavelmente, as pessoas tinham um medinho ali de ler Frankenstein, coisa que pra gente acho que nem passa na cabeça. Apesar de, na minha humilde opinião, a intenção dela não era assustar mesmo, era fazer as pessoas refletirem. Então eu acho que ela usou do artifício do terror pra chamar atenção e fazer as pessoas refletirem. Enfim, né, conta toda essa história, a história de vida dela. É uma cinebiografia com atuações ótimas. Pra quem curte Game of Thrones, tem uma parte que aparece a Maisie Williams, é quem fez a Arya Stark, que é a minha personagem favorita de Game of Thrones. Talvez seja uma das minhas personagens favoritas da vida, né? Então, pra mim foi um presentinho ter ela nesse filme. Bom, aí você pode me perguntar se precisa ler o livro pra ver o filme. Não precisa, tá? Na verdade, eu vejo o livro e o filme como obras complementares, né? Eu assisti antes de ler o livro, que foi uma das coisas que mais me deu vontade de ler o livro, mas aí, naquela lista de livros, ele acabou indo lá pra baixo, né? Como eu falei pra vocês. E aí, eu acabei não indo ler logo em seguida, mas me deu muita vontade de ler o livro. E daí eu reassisti depois que eu li o livro.
E, cara, você consegue ver todas as inspirações, quem inspirou cada personagem, cada situação que inspirou os acontecimentos do livro. E, enfim, são obras complementares. Vale a pena ver antes e ver depois. Então, enfim, só vejam o filme e leiam esse livro maravilhoso, que é incrível. E, enfim, eu estou apaixonada por essa história. Quero que todo mundo leia. E assim, eu preciso dar algumas informações aqui que é muito legal sobre a Mary Shelley. A Mary foi uma das pouquíssimas mulheres que conseguiu ter o reconhecimento da sua obra na época, né? Não foi na primeira tiragem, mas foi logo na segunda. Na primeira foi lançado como anônimo e com um prefácio escrito pelo marido dela. Então as pessoas achavam que era do marido dela, mas não era. E logo em seguida ela conseguiu já esse reconhecimento. Na segunda tiragem já estava escrito lá o nome dela como autora e tal. E o livro já foi um best-seller na época, as pessoas leram muito, muita gente amou Frankenstein. Então ele já foi uma coisa icônica desde o comecinho, assim, sabe? Tanto nesse aspecto da autoria, né? Porque, pra quem não sabe, na época, além de ser muito difícil uma mulher publicar com o nome dela, ter toda aquela história de escrever com pseudônimo masculino, que a gente já conhece e tal, era super mal visto uma mulher escrever naquela época, sabe? Era bem esse pensamento de que Artes não era coisa de mulher, né? Só homens podiam ser artistas e tal, e que as mulheres deviam estar fazendo outras coisas. Tipo, cuidar de crianças. eu acho que já deu pra perceber que eu tô louca pra falar mais sobre essa história. Tanto sobre o livro, quanto sobre a Mary, que foi uma mulher incrível. Mas assim, como essa história, apesar de ser muito, muito antiga, pouca gente conhece, eu achei que não seria bacana já trazer, tipo, vários spoilers e tal. Mas eu tô com muita vontade de falar mais, eu tô com vontade de falar das inspirações que a Mary teve pra esse livro. Eu tô com vontade de falar mais sobre as diferenças do livro pro filme, tipo, da onde será que a cultura pop, né, os blockbusters tiraram o que eles colocaram nos filmes e tal. E por isso, eu vou precisar da ajuda de vocês pra decidir o que fazer pra falar mais. Eu posso fazer ou um vídeo aqui falando desses aspectos, ou um vídeo lá no IGTV, um vídeo mais rapidinho, lá no Instagram, no IGTV. Aí vocês me digam se vocês gostariam. Ou então eu posso fazer uma live. E aí vocês têm que me dizer o que vocês preferem ver live. Se vocês preferem ver live aqui pelo YouTube, ou se vocês preferem ver lives lá no Instagram, certo? Eu tô com vontade de fazer mais coisas lá no Instagram, mas eu preciso saber se vocês gostam de conteúdos um pouco mais longos, de lives no Instagram, de GTV e tudo mais. Certo? Então já escrevam aqui nos comentários o que vocês acham melhor. Depois lá no Instagram eu vou fazer as enquetes de horário e tudo mais. E posso até deixar nos destaques pra vocês, né? Pra vocês votarem depois, mesmo depois que acabar as 24 horas dos stories. Então aproveitem que vocês já vão estar aí na caixinha de comentário e já me escrevam se vocês gostaram desse vídeo, se vocês vão ler o livro, se vocês vão ver o filme da Mary Shelley. Me escrevam também se vocês já leram esse livro, porque eu tô procurando mais gente pra conversar mesmo sobre esse livro que é maravilhoso. E se vocês já viram um filme, que é muito bacana. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, ou se você ainda não é inscrito, aperte no botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, para a comunidade crescer, para o canal crescer e eu poder fazer muitos mais vídeos, porque eu estou amando fazer essa coisa aqui, né? Tô amando de verdade. Compartilhe com aquele seu amigo que é o louco dos clássicos, que já leu tudo, ou que se não leu, ama ler e só tá esperando uma dica. Aquele seu amigo que gosta dos contos de terror clássico e não sabia que os filmes são bem diferentes do livro. Para as pessoas que gostam de autoras mulheres e que querem conhecer obras escritas por mulheres incríveis, compartilha lá, manda pra todo mundo, né? Acho que eles vão gostar. E não se esqueça de deixar aquele gostei pra eu saber se você gostou do vídeo
e para o YouTube entender que você gosta dos vídeos do canal, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo e até!